O massacre de Hinterkaifeck, o crime real mais sombrio da história da Alemanha. A última trilha na neve. Às vezes, a verdade não é um ponto final. É um corredor longo e gelado, onde cada porta leva ao mesmo lugar. E a cada passo, a sensação é a de estar sendo guiado por algo que já conhece o desfecho. Se você está me ouvindo agora, diminua as luzes, ajuste os fones e tente imaginar o silêncio de um campo alemão em 1922, quando o inverno se recusa a ir embora e a neve ainda guarda impressões que não deveriam existir. Imagine uma fazenda isolada, meia dúzia de sombras humanas e uma trilha que vem da floresta e termina na porta do celeiro. E nenhuma trilha de volta. O caso que você vai ouvir é real. Os nomes existiram, os corpos foram encontrados, os relatórios foram escritos por mãos tremendo de frio e de coisa pior. E, no entanto, mais de um século depois, há risos que ainda parecem ecoar no sopé dos Alpes bávaros, quando o vento se infiltra entre as madeiras antigas. Esta é a história de Hinterkaifeck, um crime verdadeiro que recusa o descanso. Um mistério cercado de curiosidades documentadas, sussurros de superstição, suspeitos que envelheceram sob o peso do não dito e detalhes que, por si só, parecem invenção de um romancista perverso, mas estão nos arquivos. Fique comigo até o fim, porque a última imagem que você verá não é a de um culpado atrás das grades, e sim a de pegadas que continuam frescas onde já não existe ninguém. A fazenda ficava entre as vilas de Gröbern e Kaifeck, próxima de Neuburg an der Donau, na Baviera. O mapa é despretensioso. Um punhado de casas distantes, uma estrada de barro, o desenho de um riacho fino como um corte de navalha. A propriedade pertencia a Andreas Gruber, 60 e poucos anos, e a sua esposa, Cecília, tão marcada pela vida quanto as tábuas do celeiro. Moravam ali também a filha deles, Victoria, uma viúva que cantava no coral da igreja, e as duas crianças, a pequena Cecília, de 7 anos, e o menino Joseph, de 2. Um detalhe que os relatórios repetem com constrangimento. A paternidade de Joseph era confusa, um segredo proclamado aos cochichos, uma sombra que envergonhava e irritava quem vivia naquele mundo de normas endurecidas. A vila sabia, porque vilas sempre sabem. E esse saber, embora não mate, às vezes afia a lâmina de quem quer matar. Dias antes da noite final, algo começou a caminhar na direção da fazenda. Andreas notou pegadas vindas da floresta, recortando a neve como um convite, o desenho de um passo após o outro, mas ao seguir com os olhos, percebeu que a trilha parava na propriedade. Não havia rastros de volta. Como se alguém chegasse e, a partir dali, flutuasse. Ele comentou com vizinhos, desconfiado de que fosse brincadeira de rapaz ou descuido de caçador. Mas a coisa tinha um peso que não combinava com brincadeira. Pequenos ruídos noturnos no sótão, passos ouvidos quando todos estavam na cozinha, um jornal de Munique encontrado na propriedade sem que ninguém o tivesse comprado, chaves que desapareceram e apareceram como se quisessem mostrar que as portas nunca estiveram trancadas de verdade. Meses antes, a empregada havia pedido demissão dizendo que a fazenda estava assombrada. Alguns chamaram de histeria, outros de estupidez. Em Hinterkaifeck, o que assustava não era o sobrenatural, era a presença muito humana do que não devia estar ali. Na sexta-feira, 31 de março de 1922, uma nova empregada, Maria Baumgartner, chegou para começar o trabalho. Não teve tempo de se acostumar. Naquela noite, ou talvez no fim da tarde, alguém levou 4 pessoas para dentro do celeiro, uma a uma, como se os chamasse pelo nome e eles obedecessem, confiados. Esse alguém os matou com golpes de uma enxada de lâmina estreita, uma ferramenta rural conhecida como mattock. Primeiro, Andreas. Depois, Cecília, a pequena que dizem morreu com tufos de cabelo arrancados, sinal de que estivera viva por algum tempo, apavorada, esticando as mãos para o nada. Victoria, que cantava. E a avó, Cecília mais velha.
As duas outras vítimas foram mortas dentro da casa. A empregada Maria e o pequeno Joseph, no berço, com o cobertor ainda preso nos punhos. Quando a noite caiu de verdade, a fazenda já estava mergulhada num silêncio tão pesado que até o gado devia ter sentido a mudança do ar. Mas a chaminé, contam, fumegou nos dias seguintes. Alguém ficou. É aqui que a realidade fica mais incômoda. A teoria mais aceita pelos investigadores da época é que o assassino, ou assassinos, permaneceu na fazenda por alguns dias, alimentando os animais, acendendo a lareira, comendo pão recém-assado encontrado depois em migalhas sobre a mesa. O cachorro foi amarrado com cuidado. O gado não morreu de fome. A casa parecia ocupada. Não havia pressa. O crime não se comportou como crime. Comportou-se como residência. E isso explica por que ninguém suspeitou nos primeiros dias. A chaminé falava. Só quando crianças da escola comentaram que a pequena Cecília não havia aparecido na aula desde a sexta, e o carteiro notou pilhas de correspondências não recolhidas, e o leiteiro viu jarros intocados, e o vizinho Schlittenbauer desconfiou do silêncio, é que algumas lanternas se acenderam. Eles foram até o celeiro. A palha cobria algo que não deveria estar coberto. Um braço. O contorno de um ombro. O cheiro quente da morte. As lanternas tremeram nas mãos como vagalumes presos. O que estava escondido começou a olhar de volta. A polícia de Munique foi chamada, e ali, no mesmo celeiro onde a família tinha separado grãos e ferramentas, os policiais separaram certezas e impossibilidades. O cenário parecia montado por um autor paciente. Não havia sinais de luta que justificassem o massacre em grupo. As vítimas estavam dispostas como se tivessem sido atraídas, isoladas uma a uma, e abatidas sem gritos suficientes para o escândalo. O instrumento, a tal enxada de lâmina, foi encontrado mais tarde, escondido no sótão. Dizia-se que Andréas reclamara de barulhos no forro. Alguns vizinhos afirmaram, com aquela tranquilidade do depois, que tinham visto luzes em horários estranhos e ouvido o galo cantar antes da hora, mas memórias crescem como capim sobre o sangue. Tudo vira pista, tudo vira profecia. Uma curiosidade documentada, no entanto, é sempre citada. Não havia pegadas de saída. A trilha vinha, marcava a neve até a fazenda e depois o branco ficava intacto. Poderia ter nevado depois, apagando, poderiam ter usado a carroça coberta, qualquer coisa. Mas a imagem ficou, o caminho chegando sem partir, como uma sentença. Os investigadores montaram listas de suspeitos. Um dos nomes mais repetidos, logo no início, foi o do vizinho Lorenz Schlittenbauer, homem prático de fala firme, que tinha estado na fazenda para verificar o que acontecia e, por isso mesmo, mexera no cenário antes da chegada dos peritos. Havia histórico pessoal entre Schlittenbauer e a família. Falava-se sobre a paternidade de Joseph, sobre disputas, sobre cartas que haviam ido e vindo com exigências e recusas. Para muitos, motivo suficiente. Para outros, motivação não é método, e método não é presença. Ele conhecia os lugares, é verdade. Sabia onde estava o celeiro, sabia onde se guardavam as ferramentas. Mas em vilas pequenas todos conhecem, todos sabem. Chamaram-no para depor, para reconstituir, para explicar por que soltara o cão, por que desatara a palha, por que pisara onde não devia. Schlittenbauer respondeu como quem luta contra uma rede. Quanto mais se mexe, mais se embola. Nunca foi condenado. Morreu décadas depois, com a sua inocência ou culpa guardadas entre ossos comuns, e o caso continuou a circular como um rio subterrâneo. Enquanto a investigação colecionava testemunhas, uma estranha peregrinação começou a cercar a fazenda. Gente que jamais havia se interessado por Hinterkaifeck passou a aparecer para ver com os próprios olhos. Carroças barulhentas, passos ansiosos, sussurros. Ladrões levaram lembranças mórbidas, como se pedaços de madeira pudessem carregar o segredo do assassino. O túmulo da família, quando enfim foi escavado para os ritos, guardou uma ausência,
as cabeças foram enviadas a Munique para exame forense. Sim, as cabeças. Os corpos foram enterrados sem elas. Queriam encontrar marcas de lâmina, fragmentos, pistas invisíveis. Anos depois, durante a guerra, as cabeças desapareceriam num bombardeio. Restariam ossos sem faces. E o rumor de que, sem olhos, as vítimas também não podiam testemunhar nos sonhos dos vivos. A linha do tempo oficial tem que conviver com os desvios da memória coletiva. E é aí que as curiosidades, cuidadosamente registradas, parecem grãos de areia nos dentes. O jornal inexplicável de Munique encontrado na fazenda. A empregada anterior que disse ter ouvido passos no sótão e vozes. E foi embora. As chaves que sumiram antes do crime. Um homem com barba visto por uma criança, parado à beira da floresta, observando a casa como quem contempla um problema de matemática. A fechadura que parecia forçada e, no entanto, se abria fácil demais. Cartas com ameaças escritas em letras cuidadosas. Uma teoria que ganhou força por anos. O assassino era alguém que conhecia profundamente a rotina da família, o mapa da casa, os hábitos do gado. Alguém capaz de esperar, de ouvir o relógio bater cada 15 minutos como se fosse a batida do próprio coração. Alguém que nos dias depois do massacre ficou dormindo na cama dos mortos, reencenando refeições como um ator em peça vazia. Décadas se passaram. O caso foi reaberto algumas vezes com as novas técnicas forenses que o século XX e o XXI foram inventando. Mas a fazenda em si não existe mais. Foi demolida para que não se tornasse um monumento ao medo. Ainda assim, o espaço vazio onde esteve parece mais eloquente que paredes. O vento corre e o campo se deita, e é como se a história não pudesse ser apagada. Depois da demolição, os objetos foram leiloados ou dispersos. O celeiro, o sótão, a cozinha, tudo virou ausência, menos os arquivos. Os arquivos permaneceram como a última casa de Hinterkaifeck. Eu cheguei a eles como quem segue uma trilha antiga que reaparece sob a neve nova. Cadernos amarelados em letras góticas, ofícios, depoimentos, fotografias tiradas em ângulos brutos, onde cada sombra parece uma ameaça. Uma imagem em particular me acompanha. A palha puxada para o lado, um perfil duro, o cabelo preso de uma criança e, no canto, um objeto banal, um balde, que se torna insuportável porque divide o mesmo espaço com a morte. Em outra, o berço de Joseph. Em outra, a mesa com pão. O pão fascina. Ele diz, alguém comeu. Ele diz, alguém não foi embora. Há um momento quando você pesquisa um crime real em que a curiosidade deixa de ser um impulso inocente e se transforma em cumplicidade silenciosa. Você já não é apenas alguém que quer saber. Você é alguém que alimenta o caso, que dá a ele mais um corpo, o seu, para arrastar consigo. Foi nessa hora que eu quis parar, mas algo me puxou de volta aos depoimentos de vizinhos que falavam baixo, como se a própria fazenda pudesse escutar. Um dizia ter visto Schlittenbauer sobressaltado, outro lembrava de um soldado retornando da guerra com a cabeça perturbada, outro acusava um parente distante por inveja de terras. Há ainda a hipótese de um ladrão que encontrou resistência e perdeu a cabeça. Uma briga que escalou, uma vingança enfeitada de luto. Mas quando você olha nos olhos de uma hipótese, e todos têm olhos, descobre que nenhuma delas explica o pão mastigado, ou o cachorro amarrado, ou o cuidado com o gado. Ninguém que odia ficaria para dar de comer, a não ser que o ódio se parecesse com amor, ou com pertencimento, ou com destino. Às vezes, na leitura dos documentos, eu sentia que o assassino tinha confiado demais na neve. Acreditara que o branco absolveria, que o frio apagaria, que tudo se dissolveria como vapor de boca no nascer do sol. Mas a neve fez o oposto. Gravou. Fez da chegada um carimbo. A história gosta de ironias, e esta é uma delas. Outra ironia é que na paranoia posterior, a vila inteira se tornou suspeita, sem que ninguém ao mesmo tempo se tornasse culpado. Uma culpa espalhada é um deserto,
E a cidade aprendeu a caminhar sobre esse deserto com normalidade estudada, assobiando para afastar o silêncio. Existe, porém, uma última curiosidade, das que a gente duvida porque parece roteirizada, mas está anotada em folhas com carimbo e assinatura. Foi encontrada, anos depois, uma arma semelhante à usada no crime, escondida num canto alto do sótão. A fazenda já não existia, e mesmo assim, a arma estava lá, como se tivesse decidido permanecer no lugar onde cumprira a sua tarefa. Como se metal pudesse sentir apego. Os peritos compararam, anotaram, discutiram, e eu me pergunto, sem querer respostas definitivas, se o assassino a deixou ali por descuido, por medo de ser visto carregando, por certeza de que nunca mais voltaria, ou se a deixou porque sabia que um dia alguém a encontraria e por um breve instante sentiria que o caso poderia enfim se resolver. Um presente cruel, a promessa do quase. Hinterkaifeck é feito de quase. Se você pensa que essa história só existe no passado, escute isto. Em toda vila, em toda rua de cidade grande, em cada prédio antigo e em muitas casas novas, há histórias assim, esperando a primeira neve que as revele. As trilhas que chegam e nunca vão embora existem nas famílias, nos vizinhos que se olham por trás da cortina, nas cartas que guardamos sem coragem de queimar. O crime de Hinterkaifeck nos fascina porque nos encara no espelho. O assassino pode ter sido um homem de botas sujas, mas pode ter sido também a soma de todos os silêncios. Quando ninguém diz nada, algo responde por todos. A essa altura, você pode estar se perguntando o que eu encontrei de diferente, qual peça inédita eu trago para você hoje, nesta narração. Não espere reviravolta, espere talvez um alinhamento. Na última visita ao arquivo, encontrei um recorte de jornal dobrado dentro de um dossiê. Não era um documento do caso, mas uma reportagem de anos depois, relembrando o massacre com frases que soavam como um coro. As pegadas que não voltaram, o pão que foi comido, as cabeças perdidas na guerra, a arma encontrada tarde demais. O jornalista, em um parágrafo, escreveu que o verdadeiro assassino de Hinterkaifeck foi o tempo. Não concordo. O tempo não mata com lâmina, mas o tempo é cúmplice perfeito. Ele estica o intervalo entre acontecimento e significado até que possamos confundir um com o outro. No fim, talvez a única trilha que nunca retorna seja a que fazemos ao entrar num caso desses. Você chega e uma parte de você fica. Aos que perguntam por que ninguém ouviu gritos no celeiro, há respostas técnicas, de perícia. A distância entre as casas, a espessura da madeira, o vento, o horário. Aos que perguntam por que as vítimas foram atraídas uma a uma, fala-se em um chamado de animal, em um ruído, em desconfiança de um invasor que precisava ser verificada de perto. Aos que perguntam quem alimentou o gado, dizem, alguém que sabia como. E a pergunta mais pesada, aquela que nenhum relatório fecha, é, por quê? Por que alguém ficaria? Às vezes ficar é parte do prazer, parte do ritual. Às vezes ficar é uma forma de dizer, agora isto é meu. O crime, como toda atrocidade, tem orgulho. E orgulho gosta de posse. A história termina onde começou, numa superfície branca e numa casa que já não existe. Feche os olhos e caminhe comigo mais uma vez pela imagem. A trilha surge na borda da floresta, hesitante no primeiro passo, firme no segundo, cadenciada no terceiro. O pé direito afunda mais que o esquerdo. Um detalhe que um policial anotou num caderno, talvez por um ferimento antigo, talvez por hábito do corpo. A trilha se alonga até o portão, cruza o pátio, passa pela bomba d'água, chega ao celeiro. Depois disso, nada. O branco volta a ser absoluto, como se de repente a terra tivesse engolido o caminhante. Dentro da casa, os pratos estão limpos. No fogão, o calor resiste. O cachorro dorme amarrado. E alguém, quem sabe, parado no batente da cozinha, observa o campo pela janela e espera o nascer do dia como quem espera um veredicto.
o dia nasce. E ninguém vem. Dias se acumulam. A vila, enfim, se move. E uma porta se abre para revelar que, em Hinterkaifeck, as coisas só parecem quietas. O resto é história, poeira e a voz dos curiosos de feira. Mas para quem escuta o suficiente, há um som que não cessa. O ranger de uma tábua no sótão, o arrastar de uma ferramenta sob as telhas e o respirar de alguém que acredita ter desaparecido porque apagou as próprias pegadas. Se você chegou até aqui, mantenha a luz acesa hoje. Não porque fantasmas perambulem pelos campos da Baviera, mas porque a escuridão, às vezes, gosta de se parecer com as pessoas. E em noites muito frias, há casos que atravessam oceanos sem deixar marcas no gelo. Hinterkaifeck é um deles. As curiosidades que acabei de contar, as pegadas que não voltaram, o jornal sem dono, a empregada que ouviu passos e foi embora, o pão comido por mãos que não se identificaram, as cabeças enviadas e nunca devolvidas, a arma encontrada tarde demais, não são artifícios de ficção. Estão documentadas, espalhadas em arquivos, livros, depoimentos. O que a ficção faria seria amarrá-las num laço e oferecer um culpado. Mas a vida real, especialmente a vida real sob neve, tem prazer em deixar o nó pela metade. Eu termino esta narração com a imagem de um lampião na mão de um vizinho, levantado no escuro do celeiro. O círculo de luz do lampião recorta a palha, desenha linhas nos rostos de quem olha, e por um segundo parece que o que está no chão não é o que é. A mente quer outra coisa. Quer que alguém levante e diga, estava tudo bem. Mas o lampião, quando treme, não traz milagre. Traz a confirmação do que já sabíamos desde a primeira pegada na borda da floresta. Alguém veio e permaneceu. E se existe justiça, ela anda devagar quando a neve é funda. Você ouviu a história de Hinterkaifeck, um crime real, um campo aberto, uma casa que não existe mais, uma trilha que chega e não volta. E no fundo, a certeza incômoda de que alguns corredores não têm portas, só ecos. Se quiser, volte a ouvir. Procure o momento em que você sente que alguém ficou. E, ao desligar, não se assuste se o silêncio da sua própria casa lhe parecer mais espesso. Histórias assim gostam de acompanhar quem as respeita. Talvez seja o jeito que elas encontram de não desaparecer.